Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é Sistema de Agendamento de Consultas, parte 7.2, onde efetivamente nós vamos fechar a construção do nosso sistema. Se você já é inscrito, já sabe, por favor, divulgue o vídeo, compartilhe no canal e nos ajude a fortalecer a nossa jornada. Se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos e vamos em frente. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos acabar de concluir os ajustes do nosso sistema e, consequentemente, com isso a gente vai também falar um pouquinho sobre o diagrama de classe. Tá? Eu já fiz as alterações e eu vou mostrar para você efetivamente no código o que nós fizemos de alteração, né, o que eu alterei aqui, para que depois a gente possa rodar o programa e ver realmente o que está acontecendo. Então, falando aqui das classes separadamente, né, eu tenho o Program CS. Aqui no Program CS, o que eu fiz, que nós já vimos alguma coisa parecida, não, nós até já vimos que nós já tínhamos feito, né? Então tá aqui essas instanciações de lista, a classe médico com o construtor padrão. Aí vem aqui, ó, o nosso programa, opção igual a 2 e tal. Olha o que eu fiz aqui, ó. Essa é uma mudança. Eu tenho aqui um objeto médico do tipo lista, tá certo? Esse médico lista e também esse paciente lista são itens novos. Por que eu fiz isso, né? Antes nós colocávamos todos eles na lista pessoa e adicionávamos na lista pessoa, beleza? Mas nós tínhamos aqui um problema que era o seguinte: vocês se lembram no vídeo anterior que ele estava colocando todo mundo como paciente, não só o paciente como o médico também, né? Os médicos também. E outro problema é que nós passávamos a lista pessoa como argumento, né, como parâmetro, nos métodos das outras classes, e isso impedia a gente de fazer pesquisas nos objetos médico e paciente. E por que isso ia acontecer? Porque quando a gente chegava aqui, ó, nos métodos paciente, por exemplo, né, no método paciente, por exemplo, aqui, ó, onde eu tinha o salvar, eu passava a lista de pessoas aqui e aqui, ó, o objeto que estava associado, a associação feita entre médico e paciente, né? O que acontecia com essa associação? Esse objeto associado aqui, ó, ele chegava nulo, tanto aqui no salvar da classe médico quanto no salvar da classe paciente, tá? Isso a gente não chegou a ver, mas de fato a nossa lista era composta tanto desses objetos, dessas variáveis do construtor, como do próprio objeto associado. E aí, quando eu ia acessar a lista para poder verificar se existia um determinado médico nela, esse objeto sempre estava nulo. Então, por que disso, né? Justamente por causa da instanciação do objeto. Tem como você acessar objetos itens de uma lista dentro da outra? Era o que a gente ia precisar fazer. Eu ia precisar acessar itens da lista, né, de uma lista, dentro da própria lista pessoa. Tem como, mas esse processo ele é muito custoso. Não seria o ideal aqui para a gente, né? Nós escreveríamos linhas de código desnecessárias. Então a primeira observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte: eu fiz aqui algumas modificações de modo a, no programa principal, eu já adicionar numa lista paciente e já adicionar numa lista médico, tá certo? Porque isso, na verdade, é até mais prático. Por quê? Eu tenho métodos salvar médico e salvar paciente na classe pessoa que eu nunca instancio, né? Porque ela é a classe abstrata. Então esses métodos, eles são do tipo virtual e eu posso sobrescrevê-los lá aqui
nas classes paciente, como você vê aqui, ó, o método sobrescrito, né, com override, e também na classe médico eu posso sobrescrevê-lo sem problema algum. O que está acontecendo aqui? Eu estou recebendo já a lista correta, que é a lista de médicos. Estou procurando por pessoas na lista no item, no objeto médicos, e à medida que eu for utilizando, que eu for encontrando, melhor dizendo, eu vou adicionando no objeto listagem médico, que é uma lista de médico. Da mesma forma eu faço com os pacientes, né? Eu vou fazendo aqui o for each, vou adicionando os pacientes no objeto listagem paciente, que é um objeto de lista, né? Então ele já está no objeto correto. Estou utilizando o override, olha aí, ó, comportamentos diferentes. Então nós já continuamos trabalhando o polimorfismo, e o mais legal disso tudo é que a lista que eu recebo como parâmetro, depois que eu adiciono nesse objeto aqui, ó, eu posso dar um clear nela, sem problema algum. Tanto aqui em pacientes, né, na classe paciente, quanto na classe médico. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Eu mudei os nomes dos métodos, passei as listas já com seus tipos adequados e utilizei o override aqui, limpando depois as listas que chegaram como parâmetros aqui. Beleza? Vocês vão poder conferir isso aí, né, durante a execução do programa, e também novamente esse código eu vou subi-lo lá para o GitHub. Vocês vão ter o código atualizado em relação à última aula, tá? E a classe Program CS, além dessa modificação que eu fiz aqui, o programa segue, a gente pergunta se ele quer fazer o agendamento, olha aqui, isso tudo aqui, ó, permaneceu igual. Quando foi aqui embaixo, ó, olha a modificação que eu fiz aqui. Quando eu peço para que digite o status da consulta, se esse status é a primeira vez, ou seja, eu não estou realizando nenhuma atualização de status, eu criei aqui um outro controle while e disse o seguinte: enquanto o status for diferente de agendada, porque é o primeiro status, né, se eu estou colocando aqui nesse trecho do programa principal para que seja o primeiro status, enquanto o status for diferente de agendada, ele vai sempre pedir para o usuário digitar o status correto, falando o seguinte: o primeiro status da consulta deve ser agendada. Observem que isso daqui não é uma exceção, né? É um alerta. Se nós estivéssemos aí utilizando uma interface gráfica, né, um programa de web, um programa de Windows, por exemplo, seria um alert, seria uma caixa de informação, por exemplo. Então, isso daqui não é uma exceção, é uma mensagem que eu coloquei que ele vai pedir sempre que o usuário colocar diferente desse status no início. E logo após esse controle, quer dizer, se o cara colocar o status correto, eu vou pegar, vou colher essa informação e o programa segue aí, ó, cadastrando consulta, isso tudo aqui, nada de diferente. Após todo esse trabalho, aí sim, se eu respondo que eu não quero agendar, se eu respondo que eu não quero fazer mais a ação, né, aí eu posso pedir para salvar esses objetos. Olha só que legal. Aqui, então, aqui eu peço para que esses objetos sejam salvos e eles vão ser salvos nas suas respectivas listas. Olha aí, pacientes.salvar paciente, recebendo paciente, e médicos.salvar médico, recebendo médico. Então, nós não deixamos de ter a associação dos objetos, mas estamos passando aqui as listas corretas. Pessoal, essa questão de associação, ela é muito utilizada, tá? É algo de composição de objetos. É importante a gente saber isso também, que é possível fazer aí uma associação de objetos, igual eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas é melhor que você use a associação quando você não utiliza lista, né? Que como eu foquei muito na lista para construir esse programa, né? Para construir essa aplicação, a utilização da associação dentro de uma lista, como eu já disse, me faria percorrer itens de uma lista dentro da outra, e isso a gente deve evitar.
Beleza? A gente deve evitar esse tipo de construção. Então, ok. Eu vou colocar o programa para rodar para que vocês possam observar o fluxo e aí nós vamos discutindo, ok? Vou dar um play nele aqui. É importante vocês notarem o seguinte, gente. Eu quero falar para vocês aqui que a associação ela continua existindo, né? Isso é fato, né? A gente tem a associação aqui, não nos esqueçamos disso, ok? Eles continuam, a associação vai preenchendo também. A gente só não está utilizando mais a questão da lista, né? Então eu vou dar um F10 aqui. Vamos ver. Ele foi lá e adicionou. Então nós temos aqui 2 médicos e 2 pacientes. Beleza. Tá separado. Vou tirar esse break daqui, que a gente não vai precisar mais dele. Vamos deixar seguir. Deseja realizar autocadastro? Não. Deseja excluir algum paciente já cadastrado? Não. Deseja agendar consulta para algum paciente? Sim. Aí que está. Digite o ID da consulta. Digite a data e hora da consulta. Então vamos lá. Vai ser dia 10 do 10 de 2021 às 16 horas, por exemplo. Digite o ID do médico, vai ser o ID do médico aqui, vai ser o 2222, então vai ser esse médico. O ID do paciente a gente vai vincular com o 213, né, para que saiba o que é. Digite o convênio, vai ser o convênio A. Digite o status, aí eu vou colocar um status diferente, vou colocar realizada, é o primeiro status aí. Vou colocar até não em caixa alta, porque o nosso enum ele não espera caixa alta, né? Então vou colocar realizada, vou dar um enter, olha lá. While status, que agora tem o valor realizada, for diferente de agendada, o primeiro status da consulta deve ser agendada. Status vazio, status esperando a digitação. Olha aí a validação, ele continua. Se eu insistir colocando um outro valor, ele vem continuar aqui, vai continuar dentro do while e vai falar que o status está errado, ó. Então está aqui o nosso controle. Agora se eu colocar aqui agendada, aí vai funcionar, ó. É diferente, ele sai. Ele vai bater lá, adicionou no enum. Lá na lista consultas agora tem uma consulta, beleza? Aí eu vou agendar para esse cara, né? Isso aqui a gente já sabe, ele vai fazer. Isso aqui, o consulta não teve mudança, tá, gente? O que aconteceu aqui, ó, é que esse consulta.clear ele não pode existir mais aqui. Então eu preciso tirar esse consulta.clear daqui. Não pode limpar, né? A gente não pode limpar, porque senão ele vai apagar. Então o consulta está aqui também. Olha só, tudo funcionando legalzinho. Deseja atualizar a situação da consulta de algum paciente? Não é necessário, vou falar que não, né? Porque a gente não mexeu nesse trecho. Deseja agendar a consulta para algum paciente, vou falar que não. Então o que aconteceu? O nosso fluxo ele funcionou corretamente, certo? E aí, ó, o que vai acontecer? Ele vai salvar aqui em pacientes. Quando eu dou um salvar pacientes, lembrando, né? Ele vai fazer isso, ó. Ele vai justamente procurar pessoas em pacientes e adicionar a listagem, né? Então, por exemplo, vamos fazer um salvar aqui com 2 pacientes, depois com 2 médicos, né? Então vamos parar, vamos fazer isso aqui para vocês poderem acompanhar. Então agora aqui, gente, eu vou colocar o break aqui no paciente salvar e no salvar médico. E aí vou executar novamente, só que agora respondendo não, né, para as questões. E a gente vai ver, olha só, digite o ID da pessoa 1, digite o nome 1, digite o sobrenome 1, digite a data de nascimento de
Aqui, digite endereço, celular, convênio, ID do médico. Deseja realizar outro cadastro? Sim. Eu vou colocar outro paciente rapidinho. 2, ID 2, nome 2, sobrenome 2, 22 do 22 do 2 de 1978. Digite o endereço, 2, telefone tal, especialidade cardio. Digite o convênio CA. Deseja realizar outro cadastro? Não. Deseja excluir algum paciente já cadastrado? Não. Deseja agendar consulta para algum paciente? Não. Aí, o que está acontecendo aqui? Como a gente respondeu negativamente a todas as perguntas, olha só, a gente tem um paciente e um médico, tá? Mas vamos abstrair e vamos pensar que nós tivéssemos aqui uma lista já. Só nesse momento aqui que ele vai salvar agora. Ele vai salvar tanto o paciente quanto o médico. Então vamos para o paciente para a gente poder ver. No paciente aqui, ó, o objeto listagem paciente, ó, ele recebeu pacientes, tá aqui, né? Com um item, ele vai procurar pessoas em pacientes, ó. Ele acha pessoas em pacientes. Quando ele acha, o que ele vai fazer? No listagem paciente, que até agora então não tem nada, ó. O listagem paciente, quando a gente vem aqui fora, ele tem que ter um item agora. Tem um item, que é a listagem de pacientes. É como se nós tivéssemos digitado e agora estivéssemos gravando no banco, vamos dizer assim, né? E esse pacientes aqui agora vai limpar. Ó, deu clear no pacientes, ele voltou para cá. Então o pacientes aqui, ó, ele não tem mais nada, certo? Vou sair dele. Ó, pacientes não tem mais nada. Beleza, se pacientes não tem mais nada, a gente está vendo aqui, ó. Ok? Ele já não tem, né? O que tem aqui agora? Vamos ver o que nós encontramos aqui. Olha só. Se eu tenho aqui em paciente, cadê olha aqui, ó. Olha a listagem paciente preenchido, tá vendo? Pacientes não tem nada, mas esse estágio do paciente está preenchido com as informações que nós colocamos. E a mesma coisa vai acontecer com o médico. O médico aqui agora vai ser exatamente isso. Ó. Ele vai preencher, limpou o médicos e aí vai lá fora. Então o que vai acontecer aqui? Ó? No médicos, né? Vamos ver aqui, ó, na hora que ele der o médico salvar, no médicos aqui, ó, listagem médico tem então que tem um elemento aqui. O listagem está vazio porque nós não estamos utilizando o método base para salvar pessoas, né? Nós utilizamos sempre o override para pacientes e para médico. Aí sim, aí faz todo sentido. Agora eu dou um play, ele vai continuar. E aqui ele espera que a gente pressione a tecla e finaliza. Tá certo? Então olha só, com essas intervenções que foram feitas nesse vídeo de hoje, nós corrigimos as nossas falhas aí do nosso sistema. Bom, para fechar essa aula de hoje, né, e consequentemente encerrar a execução do nosso aplicativo, olha aqui, a gente tem um sistema de agendamento de consulta modelado. Eu vou fechar isso aqui, né? Ele está modelado através do diagrama de classes. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui então o diagrama de classes que já está montado. Vou dar 2 cliques. Eu já comentei com vocês que no vídeo aí de configuração do Visual Studio, se não me engano, eu vou mostrar para vocês como permitir que o seu Visual Studio faça, né, deixe você criar o seu diagrama de classe. Olha só. Então, ó, médicos e paciente herdando de pessoa. Então aqui você tem toda a sua classe modelada, olha aí. O nome da classe, as propriedades, os métodos, os campos, né? Olha aí, campos para classe, as propriedades. Olha aí,
está tudo aqui. Paciente, né? Ele tem aqui um overload, tá vendo? O enum está aqui com os valores. Então é bem legal você poder também fazer o desenho do seu projeto para que você possa entender. Muitas vezes você vai receber um diagrama de classe como esse aqui. E aí você vai ter que saber ler esse diagrama. Então se isso aqui não está familiar para você, não se preocupe, porque em outros vídeos nós podemos vir a tratar desse assunto, ok? Pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Como eu já disse, nesse vídeo nós fechamos aí a nossa aplicação. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e que esse código possa servir de fonte de estudo para vocês. Beleza? Forte abraço mais uma vez e até o próximo vídeo. Foi muito bom fazer essa série para vocês. Espero que vocês aproveitem. Até uma próxima.